Bom, nessa aula nós vamos começar a trabalhar o assunto análise combinatória, tá certo? Por que nós vamos trabalhar esse assunto, já que nós estamos também trabalhando, né, o assunto de sistemas lineares. Já estamos bem avançados nesse assunto. Porque assim, esse assunto está sendo discutido lá no EducaPE, tá certo? Vocês estão assistindo às aulas e tal. Alguns alunos estão dando feedback de que não estão entendendo muito bem o assunto por lá. A aula é mais rápida, bem mais dinâmica, não é? Bem mais acelerada. E aqui nós vamos trabalhar de uma maneira um pouco mais completa, tá certo? Utilizando o nosso livro como ferramenta, tá certo? Então, vai existir uma possibilidade maior de você, né, assimilar esse assunto, ok? Nessa primeira aula especificamente, a gente não vai formalizar ainda o conceito de análise combinatória. Que a gente vai, de uma maneira lúdica, certo? Começar a introduzir alguns conceitos ou alguns problemas de análise combinatória, ok? Então, vamos lá, veja só. Para introduzir o conceito de análise combinatória ou algo referente a isso, eu trouxe aqui a ideia dos códigos de barras, certo? Então, códigos de barras você conhece, existem vários, né? Existem aqueles que estão presentes nos boletos bancários, esse código de barras aqui grande, ok? Que é o chamado intercalado 25. Existe esse aqui também, ó, que é o famoso QR Code, que está presente nos dispositivos eletrônicos, né? Não é bem um código de barra, tá certo? Mas é chamado assim, ok? Também muito conhecido. E existem também os códigos de barras chamados de EAN, certo? Que são esses códigos de barras menores que tem geralmente uma sequência de 13 dígitos aqui embaixo, 13, ok? É esse código de barras que é mais utilizado no Brasil, certo? Por quê? Porque é esse tipo de códigos de barra que é utilizado para registrar os produtos nos supermercados, tá certo? Não só no supermercado, mas em qualquer outro tipo de loja, tá certo? Ok? Então é o seguinte, esse tipo aí de código de barra, ele tem algumas características. Quais são elas? É formado por linhas verticais pretas e brancas, né? Perceba que nem todo código de barras é assim, né? O QR Code, ele não é formado por linhas verticais pretas e brancas. Tem uma sequência de dígitos impressa sob o código, né? Só para constatar aqui, ó, o tipo de código de barras mais adotado no Brasil é o EAN13, de European Article Numbering, e tem 13 dígitos. Serve para identificar produtos de forma rápida e precisa. Então isso aqui nem se compara, né, quando antigamente as pessoas nos caixas dos supermercados precisavam digitar o preço dos produtos, a quantidade e tal, né, naquelas antigas máquinas registradoras. E hoje em dia, com a utilização dos códigos de barras, é só passar, né, naquele leitor infravermelho, né? Então a eficiência e a rapidez é bem maior, ok? Temos aqui um vídeo, mas eu não vou reproduzir esse vídeo aqui para a aula não ficar muito longa, mas é claro que eu vou deixar o link lá no Google Form, né? Se você quiser assistir, é basicamente um vídeo que trata da utilização dos códigos de barra, tá certo? E também discute a matemática que existe por trás dos códigos de barra, ok? Então é importante que vocês dêem uma olhadinha aqui nesse vídeo. Bom, vocês viram que os códigos de barras do tipo EAN13 tem 13 dígitos aqui embaixo, né? Mas esses números que aparecem aqui, será que eles têm algum significado? Ou é apenas uma sequência aleatória de números? Bom, a gente vai ver que esses números que aparecem aqui, olha, eles têm significados extremamente importantes, tá certo? Por exemplo, esses 3 primeiros números referem-se ao registro nacional do produto, ou seja, refere-se ao país de origem, ao país em que o produto que tem o código de barras foi fabricado, certo? Se é Brasil, tem
uma sequência de números aqui, se é Argentina tem outra, e por aí vai, tá certo? Então, essa primeira sequência de 3 números refere-se ao registro nacional, ok? É do país. Esses outros 4 números referem-se ao quê? Ao fabricante. Então, um país tem vários fabricantes, tá certo? E esses fabricantes precisam ter registros diferentes, números diferentes, né? Senão vai existir uma confusão, ok? Então, aqui, ó, cada fabricante tem uma sequência dessa diferente. A próxima sequência de 5 dígitos, de 5 números, refere-se a quê? Ao produto, é o chamado RG do produto. Ok? Então, cada produto vai ter um número desse aqui diferente. Ok? E esse último número que aparece aqui, será que ele tem algum significado? Claro, esse aqui, pessoal, é o famoso dígito verificador. Né? Ele serve para verificar se o código de barras está certo ou não. Certo? Então, eu não posso apenas colocar números aqui de forma aleatória. Esses números que aparecem aqui tem que ter alguma relação com esse aqui, olha, que é o dígito verificador. Tem uma relação matemática. Ok? Essa relação matemática é uma relação relativamente interessante, mas não é uma relação difícil, tá certo? Então, seria mais ou menos assim, ó, como calcular o dígito verificador. Eu tenho aqui um código de barras, que aparece aqui, olha, e o dígito verificador eu estou vendo que é 5. Como é que se chegou a esse 5? Então, perceba, primeiramente, nós vamos ver o seguinte, a gente vai marcar esses números de forma alternada, um sim, outro não, um sim, outro não, um sim, outro não, um sim, outro, por aí vai, certo? Esses números de forma alternada, nós vamos somá-los, somamos todos os números destacados na sequência. Então, se a gente somar 7 mais 9, 16, 16 com 3 é 29, 16 com 3, 19, 19 com 7, 26, 26 mais 1, 27, tá aqui, ó. Soma 27. Essa primeira soma, que é os números de forma alternada, os primeiros números de forma alternada, nós chamamos de soma S1, ok? Depois, nós vamos fazer o seguinte, somamos todos os números restantes, menos o dígito verificador. O dígito verificador você deixa de fora, é claro, porque nós queremos chegar até ele, tá certo? E multiplicamos por 3. Então, assim, ó, esses restantes aqui, 8, 8, 5, 4, 0 e 1, nós vamos somá-los também, dessa mesma forma aqui, ó. Só que, além de somar, nós vamos multiplicar por 3. Então, veja lá, os números restantes eram 8, mais 8, que dá 16, aqui vai dar 21, aqui vai dar 25 e aqui vai dar 26. 26 vezes 3, 20 vezes 3, 60, e 3 vezes 6, 18, 60 com 18, 78, tá certo? Essa soma aqui, olha, nós chamamos de S2. O que é que nós iremos fazer agora? Na terceira parte, nós vamos somar S1 com S2. O S1 deu quanto? Deu 27. O S2 deu quanto? 78. Então, a soma S, que nós chamamos de S, vai ser a soma S1 com a soma S2. 27 mais 78 dá 105. Ok? Qual é o próximo passo? O próximo passo é o seguinte, nós vamos localizar um múltiplo de 10, que nós chamamos de M, imediatamente superior à soma S. O que quer dizer isso aí, imediatamente superior? É assim, múltiplos de 10 maiores do que 105, eu vou ter infinitos, certo? Mas eu quero o imediatamente maior. Então, quem seria o imediatamente maior? Múltiplo de 10, trocando em miúdo, seria um número que é divisível por 10 e dá a divisão exata, tá certo? Então, 105, o próprio 105 não é múltiplo de 10. 106 é? Não. 107 é? Não. 108 é? Não. 109 é? Não. 110 é? É, porque 110 dividido por 10 dá 11, né? A divisão exata. Então, o número que nós estamos procurando, esse M aqui, olha,
é 110. Como é que eu formalizo isso matematicamente? Assim, a soma S deu 105, e 105 é menor do que 110. Por que 110? Porque 110 é um número imediatamente maior do que 105, que é divisível por 10. Então, esse número aqui é o M, beleza? Então, o M é 110, ok? Vamos lá. A quinta parte, a parte final, é a gente fazer o seguinte, você vai subtrair quem? Você vai subtrair de M, que é 110, você vai retirar 105, ok? Então, pega esse número, esse múltiplo de 10 e retira a soma S, que é aquelas duas somas que a gente já fez, tá certo? Então, quando eu faço isso, M menos S, eu vou ter 110 menos 105, que dá 5. Esse número aqui é o dígito verificador, tá certo? Tá batendo com o dígito verificador que a gente tinha inicialmente, será? Deixa eu ver aqui. Olha aqui, ó. 5. Beleza? Então é uma matemáticazinha básica, tá certo? Mas que é bem interessante para a gente perceber que aqueles números que existem embaixo do código de barras, ele tem um significado importante, tá certo? E tem uma matemática ali interessante, ok? Aí veja só, códigos de barras pelo mundo. Então é assim, ó. Na Alemanha, por exemplo, a sequência de números referente ao país de origem vai de 400 a 440. No Brasil, 789 a 790. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que todo produto fabricado no Brasil, produzido no Brasil, vai começar com um número que vai desse aqui até esse. Se eu tiver um número produzido no Brasil e eu ver que começa com 9, não é produzido no Brasil. Certo? Então é falsificado. Então tem algum erro aí. Ok? Tá entendendo? No Brasil é sempre de 789 até 790. Por aí vai, China de 690 a 695, de Itália a 800 a 839 e assim por diante. Então, essa tela aqui, aliás, ela é bem importante, certo? Para vocês responderem os exercícios que virão adiante. Então, aqui, a primeira questão do exercício discutindo aí as questões do exercício, né? Para que serve o código de barras? Então, isso aí muito simples, ok? Serve para identificar, registrar, não é? as características dos produtos, por aí, de forma rápida, eficiente, né? Muito simples. É a resposta pessoal. 2. Qual é o país de origem e o dígito verificador do código de barras a seguir? Então, eu tenho esse código de barras aqui, olha, que no lugar do dígito verificador tem um X. Então, vocês vão localizar esse X aqui. Qual é o valor desse X? Mas, primeiramente, você tem que localizar o país de origem desse código de barras. Como é que eu faço isso? Olho essa tela aqui, e vejo, deixa eu voltar aqui, rapidinho. É 761. É Brasil? Não, Brasil começa em 789 e vai até 790. Não é Brasil. Então, não sei, né? Veja aí direitinho. Então, primeira coisa, você vai localizar o país de origem desse código de barras. E segundo, você vai localizar esse dígito verificador. Eita, pulei aqui. Terceiro, é possível que um erro não seja identificado ao ser registrado 2 ou mais dígitos incorretos de um código de barras. Então, imagine que na hora de ler, isso aqui tivesse, não sei, molhado ou tivesse borrado. Isso aqui tivesse parecido com 0, por exemplo. Certo? E aqui parecido com 8. É 8 e 9. Vamos supor que lesse aqui de forma errada. Será que a máquina conseguiria identificar ou ela iria passar? Não sei. Dê um exemplo aí. Está pedindo isso. Quarto, aliás. Em 2016, eram reconhecidos pela Organização das Nações Unidas, ONU, 193 países. 193 países. Caso a primeira sequência fosse formada por 2 dígitos, ela conseguiria abranger todos esses países. Então, veja só que eu estou falando é isso aqui,
A sequência de dígitos referente ao país são 3 números. Se fosse apenas 2, será que seria suficiente para abranger esses 193 países? Isso é uma questão de análise combinatória, certo? Quinto, o sistema EAN13 permite que um mesmo fabricante registre quantos produtos diferentes. Então, voltando aqui, ó. Os produtos, o RG do produto é essa sequência aqui, ó, de 5 dígitos. Então, com essa sequência de 5 dígitos, um mesmo fabricante, ele consegue registrar no máximo quantos produtos? Ao máximo, tá certo? Então, isso também é um problema de análise combinatória, tá certo? Que pode ser resolvido com análise combinatória. Sexta e última questão é assim: escolha um produto de sua casa que tenha código de barras e calcule o dígito verificador. Okay? Então você vai escolher, não sei, 1 quilo de açúcar lá, pegar. É claro que lá já vai estar o dígito verificador, tá certo? Mas você vai fazer a conta e vai chegar até esse dígito verificador. Então a ideia do problema é essa. Ok? Tudo bem? Então veja só, eu vou deixar lá no Google Form. Vou printar esses slides, certo? Vou deixar lá também. Não é? E a gente vai trabalhar, além de trabalhar o assunto de sistemas lineares, a gente também vai começar a trabalhar aqui a análise combinatória. Então, na próxima aula a gente já vai pegar de fato, começar a trabalhar os conceitos. É claro que tendo como ponto de partida essa aula aqui, esses problemas que a gente discutiu, ok? Mas assim, é a partir da próxima aula que a gente vai começar de fato a trabalhar com o assunto de análise combinatória, formalizando os conceitos, ok? Beleza.